recebeu o desafio Lançar a Palavra pelo nosso irmão Davidson Rossetti, ali da Igreja Pentecostal Adonai. E não vai ser dessa vez que eu vou dar a Bíblia de presente para ele. Eu gostaria sim de lançar a palavra e vou falar sobre um texto muito conhecido, um texto talvez o mais conhecido dentre todos os textos da Bíblia, que é o Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse salmo nos diz respeito a muita coisa mesmo. Eu já falei algumas vezes na igreja, já disse algumas vezes para alguns amigos. Esse salmo ele é muito completo, mas para compartilhar com cada um de vocês, eu queria compartilhar a respeito de 5 lugares que esse salmo fala. Esse salmo nos diz respeito a os verdes passos, nos diz respeito às águas tranquilas, nos diz respeito também às veredas da justiça, ao vale da sombra da morte e também à casa do Senhor. Quando nós paramos para refletir sobre a grandeza que existe nesse salmo, desses lugares, a importância que existe nesses lugares para nossas vidas, nós então somos levados a mais próximos de Deus. Este salmo ele nos diz a respeito de deitar-me faz em verdes passos. Deitar em verdes passos significa que o Senhor Jesus nos leva como um bom pastor até lugares de descanso, até lugares de alívio, até lugares onde nós podemos então repousar, deixar o nosso estresse de lado, deixar a nossa dor de lado, deixar o nosso mau dia de lado, porque lá nós teremos um lugar de alimentação, de descanso, de paz. Este é o verde espaço. Quando nós imaginamos quão difícil é a nossa vida, quão corrida é a nossa vida, nós muitas vezes não nos deparamos com Deus, que é um Deus tão poderoso que nos leva a verdes espaços. Mas o Salmo 4 ele diz algo importante, ele diz assim, ó, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A cada dia nós contemplamos o mundo de mal a pior, o mundo indo para um caminho sem volta, um caminho sem Deus, um caminho de falsa felicidade, de falsa paz. Mas nós que estamos em Cristo, nós deitamos e descansamos, porque Ele nos guia a verdes passos. O segundo lugar é o lugar das águas tranquilas. E quando nós vemos que o Senhor nos guia a águas tranquilas, nós estamos falando do Espírito Santo do Senhor e da sua presença gloriosa. Não existe nenhum outro lugar onde a vida possa encontrar com a paz e possa nos retornar à vida. A água para o ser humano é a essência da vida. E assim como na nossa vida, a presença de Deus manifesta pela palavra, pela Bíblia, ela é a essência de vida sobre nós. Por isso a importância de que nós continuemos, prosseguemos a cada dia a viver a palavra, porque através da palavra o Senhor vai nos levar à sua presença de águas tranquilas. É Ele que nos guia mansamente às águas tranquilas. É Ele que nos leva a lugares que vão ser bons para nós, mas essas águas elas vão fluir do nosso interior, apenas quando nós estivermos em sua presença. Por isso nós devemos, irmãos, estar a cada momento buscando ao Senhor para que Ele nos leve às águas tranquilas. Avançando mais um pouco no texto, sem perdermos tempo, a gente vê que Ele nos leva às veredas da justiça, por amor do seu nome. As veredas da justiça, eles nos mostram os caminhos retos, o caminho do Senhor, um caminho de diferença. Nós somos cristãos, nós somos servos de Deus, nós somos servos do Altíssimo. Nós não fomos feitos para sermos iguais às pessoas que estão no mundo, que caminham contra a justiça. Mas nós somos levados por Deus a fazer a justiça, a fazer o bem, a fazer diferença. Nós somos luz e nós somos sal. Nós somos sal.
Sal ficou feio, né? Mas tudo bem, vamos lá. Nós somos sal, sal da terra. Isso significa que nós precisamos fazer a diferença. O Salmo de número 11, ele diz assim, olha, quando os alicerces se abalarem, o que pode fazer o justo? Essa é uma questão importante para as nossas vidas. Nós vivemos na era, no momento em que os alicerces do mundo se abalam. Já não existe mais a verdade tem sido sucumbida pela opressão do mundo. Nós vivemos num país que quer aprovar a lei de aborto, que está aceitando um casamento que não é o casamento que o Senhor preparou para a igreja, que não é o casamento que o Senhor fez para o mundo, está aceitando cada vez mais a depravação infantil, está cada vez mais sensualizando as nossas crianças, e os fundamentos se abalam. Nós que somos justos, nós precisamos ser guiados por Deus. Guiados por Deus pelos caminhos da justiça, para fazermos a diferença e mostrarmos ao mundo que Jesus Cristo está no seu santo templo. E os seus olhos acompanham os fiéis da terra. O Salmo 11, 4, ele diz algo interessante. A resposta para essa pergunta que eu falei. Os fundamentos se transtornam. Os fundamentos estão abalados. O que o justo pode fazer? O Salmo 11, 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. E as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor nos leva a caminhos de justiça para nos provar nesses momentos onde os alicerces estão abalados. E aí ele continua dizendo: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e aborrece ao que ama a violência. Mas o Senhor, o 7 diz, porque o Senhor ama o justo, ama a justiça e o seu rosto está voltado para o reto. Deixa Deus te guiar pelos caminhos da justiça, pelas veredas da justiça. Por mais que o mundo caia ao seu redor, por mais que tudo venha acontecer na tua vida, Deus quer te levar às veredas da justiça. E deste caminho nós não devemos sair. Deste caminho nós devemos permanecer, por mais que esteja difícil, por mais que leis queiram nos dizer que não, por mais que amigos queiram nos dizer que não, por mais que queiram dizer que é normal, nós continuaremos no caminho da justiça em nome de Jesus, porque o Senhor está com os olhos abertos e Ele faz sim a diferença para aqueles que permanecem. O quarto lugar é o vale da sombra da morte. Lugar de dor, lugar terrível. Mas o salmista ele diz algo interessante. Ele fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte na Palestina era um lugar, era um beco, um barranco, onde deveriam passar, mas era um barranco escuro, cheio de animais ferozes, cheio de medo, um vale terrível. Muitas vezes na nossa vida nós passamos por isso. Não é certo que passaremos, porque o salmista diz, ainda que eu andasse. Ele não está falando, eu ando pelo vale da sombra da morte. Mas ele diz, eu posso passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte é o momento onde a desesperança chega em nossas vidas. É o momento onde o medo vem sobre as nossas vidas. É o momento onde o mal vem nos afligir. Mas neste momento, nós temos que confiar e ter a certeza que o Senhor nos acompanha mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo no lugar onde a fé é provada e às vezes a dúvida quer nos deixar parado. O vale da sombra da morte. Neste lugar o Senhor está conosco. Ele está nos acompanhando. Pode ter certeza disso. E para terminar o salmista diz, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O quinto e último lugar é a casa do Senhor. Quão glorioso é o caminho da casa do Senhor. Esse mesmo salmista, ele disse lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque a casa do Senhor é o lugar de reunião e comunhão com Deus. E é o lugar de reunião e comunhão com os santos. Como é gostoso, como é... Tem um hino bem antigo que diz como é diferente este lugar é glória. É o lugar onde nós somos impactados por Deus, é o lugar onde nós somos levados a Deus, é a casa do Senhor. A casa do Senhor representa a sua presença manifesta. A casa do Senhor representa a glória de Deus.
A casa do Senhor representa a sua bondade em nossas vidas, a bondade e a misericórdia que nos seguem. A casa do Senhor tem para nós a reunião. Por isso que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 10, não deixei de congregar, como é costume de alguns. Muitas vezes você está me ouvindo no Facebook e está falando assim, eu não vou para a igreja porque eu não preciso. Eu já estou ouvindo umas mensagens pelo Facebook. Não faça isso não, meu querido. Entenda que é importante congregar, é importante estar na casa do Senhor com reunião dos santos, mas mais do que um templo físico, mais do que a igreja Assembleia de Deus Lorenzini, mais do que a igreja Pentecostal Adonai, do que a igreja Assembleia de Deus Central, ou qualquer outra das igrejas aqui da região, a nossa sede lá na Vila Gerte, ou a Virgílio de Sica, ou qualquer uma igreja que você frequente ou não frequente. Mais do que isso, o Senhor ele não está querendo habitar em templos feitos por mão de homens, mas Ele quer fazer do seu coração a sua habitação. Se você está me ouvindo e não conhece a Jesus Cristo, eu quero te deixar uma palavra de salvação. Deus, aquele mesmo que está no seu santo templo, contemplando a injustiça e querendo com que o justo se manifeste, Ele também quer fazer do seu coração casa do Senhor. Ele quer transformar a sua vida para uma casa de Deus. Ele quer te fazer habitar em sua presença para sempre, para te dar alegria, para te fazer descansar, dormir em paz, te levar às águas tranquilas para te fazer feliz e te livrar do vale da sombra da morte. Este Deus quer fazer morada em sua vida. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita em imagens ou esculturas, mas Ele quer fazer do seu coração a sua habitação. Que neste momento que você vê esse vídeo, você possa reconhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor e Salvador da sua vida. Em o nome de Jesus, receba essa palavra e habite na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Amém.